Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 12 e versículo 14. A gente lê o versículo 12, pula o 13 e lê o 14. Mateus 6, 12 e 14. Eu estou lendo na versão NAA. Deixa eu ler para você. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Por que eu trouxe esse texto como palavra de Deus para você? Porque vivemos dias angustiantes que afetam os relacionamentos. É normal que os dias difíceis fiquem um pouco mais difíceis no final do ano. E no final do ano, os dias difíceis ficam um pouco mais difíceis, porque duas coisas combinam para mexer com a angústia da alma humana. A primeira dessas duas coisas que combinam para mexer com a angústia da alma humana é o consumismo, que é comum nesses tempos. E o consumismo é um apelo constante para que as pessoas consumam. E o consumismo ativa na alma humana um descontentamento constante. Semana passada, falei com um jovem que é formado em engenharia, que estava num trabalho que ele estava insatisfeito. E ele me pediu oração há um tempo atrás, porque surgiu uma nova oportunidade para ele. E aí, orávamos por aquela nova oportunidade. E essa semana, numa conversa, ele me disse assim: pastor, graças a Deus, a porta abriu e agora, finalmente, eu estou resolvido na minha alma, porque a bênção chegou e eu vou entrar num novo emprego. Eu sorri e ele perguntou: tá rindo de quê, pastor? Eu desconfio quando você ri. Falei para ele: filhote, eu estou rindo porque essa sua satisfação vai durar mais ou menos uns 3, 4 meses e você vai estar de novo orando para Deus te dar um outro trabalho melhor, porque esse não vai estar muito bom. E ele disse: você já sabe que o meu trabalho não é bom? Eu disse: não, eu já sei que a sua alma nunca está satisfeita. A alma humana, ela normalmente nunca está satisfeita mesmo. É natural dela. Mas, quando chega no final do ano e o consumismo impulsiona a alma humana, esse consumismo que impulsiona a alma humana faz com que o descontentamento da alma fique um pouco mais forte. Aquilo que a gente não consegue comprar, o consumismo constante, o apelo insistente da mídia para que a gente consuma, faz a gente pensar em muita coisa que a gente queria ter e não tem. Tem uma das irmãs da nossa igreja que ela ama contar a mesma piada de vez em quando. Ela diz que na família dela, principalmente os filhos, costumam dizer que o 13º dela é infinito. E alguns irmãos que já conhecem ela, já ouviram ela contar essa piada algumas vezes. E ela costuma dizer que o ano inteiro, quando os filhos pedem alguma coisa, ela diz que vai comprar no 13º.
E a minha versão da piada dela é uma versão assim: ô mãe, eu queria um sanduíche. Filho, deixa para o 13º. Ô mãe, eu queria uma bicicleta. Deixa para o 13º. Mãe, eu queria um carro. Deixa para o 13º. Mãe, eu queria um avião. Deixa para o 13º. Mãe, queria comprar uma casa própria. Deixa para o 13º. Porque ela deixa tudo para o 13º. E os meninos dizem: o 13º de mamãe é infinito. Eu tinha certeza que ia ser mais engraçado essa piada. Eu acho que eu que não sei contar, gente, mas quando ela conta, fica engraçada mesmo. Eu é que não sou bom de piada. Mas quando ela conta essa história, o que fica engraçado é a gente imaginar como deve ser o sentimento de decepção e de frustração quando finalmente chega o 13º. E o 13º, na verdade, é usado para pagar contas que foram acumulando durante o ano. E aí não compra nada do que foi dito que se compraria. O consumismo do final do ano, principalmente dessa data especial, esse consumismo incentivado, cobrado, insistido, cria na alma das pessoas um sentimento de descontentamento acordado. O descontentamento adiado no ano inteiro, ele explode no final do ano. Ganhou um galardão, minha filha. O descontentamento guardado pelo ano inteiro, ele explode no final do ano em forma de angústia. Sabe, é comum você encontrar as pessoas agitadas e angustiadas nessa época do ano, porque a angústia do descontentamento, a angústia do consumo adiado, que não vai ser consumado no final do ano, essa angústia, ela aparece num segundo plano da alma, de forma inconsciente, e as pessoas ficam angustiadas, impacientes, enraivecidas, e isso vaza na forma como elas lidam uns com os outros. Mas tem uma segunda coisa, que além do consumismo dessa época, também angustia a alma, que é o sentimento de balanço de fim de ano. Sabe, no fim do ano, a gente é empurrado pela nossa cultura para um padrão de balanço que é comum. E o que é balanço? Balanço é aquele sentimento de olhar para o ano e dizer: esse ano eu realizei, esse ano eu construí, esse ano eu alcancei, esse ano eu não alcancei. Junto com o sentimento anterior de consumismo, causado pelo consumismo, aliás, esse sentimento causado pelo balanço anual incorpora a angústia. E muita gente, nesse final de ano, ele sente um pouco menos de paciência de lidar com o outro. E aí, a sensação de frustração e de decepção consigo mesmo leva a gente a não ter empatia com o outro. Leva a gente a se concentrar com muita força em descobrir o que o outro tem de errado, o pior do outro, porque eu estou me sentindo tão mal comigo mesmo, que eu tenho que descobrir que o outro não está bem, para diminuir a minha dor. Jesus estava falando disso, quando ele disse: porque se vocês perdoarem as ofensas dos outros, também o Pai Celestial perdoará a ofensa de vocês. No versículo 12, Jesus ensina a gente a orar, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que Jesus está dizendo é que existe um link muito forte entre o como eu me vejo para o como eu vou olhar o outro. Existe um link muito forte entre a paciência que eu tenho comigo para a paciência que eu vou conseguir ter com o outro. Existe um link muito forte entre a compreensão que eu tenho comigo e a compreensão que eu vou ter com o outro. A questão que Jesus está colocando aqui, irmãos, é que se eu não for capaz de perdoar o outro, então eu não serei capaz de receber perdão.
Mas ele também está dizendo que se eu não for capaz de receber perdão, eu não serei capaz de perdoar o outro. E a angústia que esse momento da história traz tem muito a ver com famílias desunidas, destruídas, desestruturadas, justamente nessa época do ano. Eu não sei se você já notou, mas as estatísticas é de que acontecem muitas brigas nessa época do ano. Muitas famílias. E uma parte das estatísticas é porque é nessa época do ano que as famílias se reúnem. Então elas brigam porque se reuniram. Mas também porque nessa época do ano as pessoas não estão com paciência para lidar com o outro. E por que elas não estão com paciência? Porque o balanço do ano está negativo. Porque o consumismo ajudou ela a perceber que ela está descontente e tem um descontentamento contínuo. Jesus está dizendo que quando eu percebo que eu estou com dificuldade de perdoar o outro, quando eu percebo que eu estou demasiadamente de olho no erro do outro, que eu estou meio que perseguindo o outro no erro dele, que eu tenho que tirar o outro da equação por um momento e olhar para dentro de mim e perguntar como é que eu estou lidando com isso. Jesus estava trabalhando esse tema no capítulo 18. Na verdade, Jesus estava trabalhando outro tema. Mas o outro tema levou a esse. Jesus estava falando do poder de andar junto. Capítulo 18 de Mateus, Jesus estava falando que quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus estava dizendo que andar junto é tão importante que quando nós andamos juntos, quando a gente vive em unidade, Deus se manifesta. Jesus estava expressando a ideia que aparece no Salmo 133, onde o salmista disse: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E o salmista diz que quando os irmãos se unem para andar junto, eles liberam o poder parecido com o poder do óleo que desce sobre a cabeça de Arão. E que é um poder parecido com o poder do orvalho que desce sobre o irmão, que enriquece Israel desde sempre. O salmista então estava dizendo que a unidade libera um poder de graça de vida. Jesus, em Mateus 18, está falando disso. E ele encerra a ideia de que é poderoso andar junto, é poderoso quando as pessoas estão em unidade, é poderoso quando as pessoas se perdoam umas às outras e se unem para cumprir os propósitos juntos, andando em equipe, andando em unidade, andando como comunidade, como família. Quando as pessoas se unem, isso é poderoso. Jesus estava falando disso. E quando Jesus encerra esse assunto dizendo é poderoso, tanto poderoso, que quando 2 ou 3 de vocês se unirem no meu nome, eu estou no meio de vocês. Logo no versículo 21, versículo seguinte, Pedro pergunta: Jesus, então, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7, tá bom? Por que Pedro coloca o assunto do perdão no meio da conversa? Pedro coloca o assunto do perdão no meio da conversa porque toda vez que você descobre o quanto é importante andar junto, você é obrigado a pensar no quanto é caro andar junto. Porque, a não ser que você não ande junto com ninguém, você sabe que, gente, é um bicho difícil de criar em casa. Você sabe que andar junto com as pessoas não é fácil. E talvez não tenham te contado, mas andar junto com você também não é fácil. Então, quando Pedro percebe que Jesus está empurrando eles a ficarem juntos, a pagarem a conta para viverem em unidade, Pedro pergunta: tá, então eu vou ter que perdoar meu irmão para andar junto. E eu vou ter que perdoar ele quantas vezes? 7, tá bom? E Jesus diz: não, 7 não. 70 vezes 7 por dia, para começar.
Jesus está dizendo, portanto, que se você quiser conviver com alguém, se tem alguém que é importante viver com você, e se você quer que essa pessoa continue fazendo parte da sua vida, primeira coisa importante é, prepare-se para perdoar muito. Aliás, toca em alguém perto de você e diga para ele assim, prepare-se para perdoar muito. E a história que Jesus conta é a história de um homem que devia 10.000 talentos ao rei. Gente, 10.000 talentos seria como dizer para a nossa cultura uma quantidade exorbitante de dinheiro. Uma quantidade incalculável de dinheiro. É muito dinheiro. Pensa que um talento era um saco grande, cheio de moeda. Talento é uma unidade de medida. Esse indivíduo não devia um talento. Se ele devesse um talento, ele já teria uma dívida impagável. Um talento já era difícil de pagar. Mas ele não devia um talento. Ele devia 10.000 talentos. Pensa que um talento seria como um desses sacos de café, que se eu não me engano tem aí 60 quilos. Deixa eu usar a sua imaginação. Só que esse saco está cheio de moeda. E a moeda é o dinheiro da época. E vamos imaginar que cada uma dessas moedas é um denário. Um denário era o salário de um trabalhador. Aquele homem não devia para o rei um saco desse. Ele devia 10.000 sacos de dinheiro. E Jesus disse que o rei chamou esse homem para prestar contas. O homem chegou lá e o rei falou, você sabe que você me deve 10.000 talentos. Aí, rei, eu andei fazendo os cálculos, sim, eu te devo 10.000 talentos. E o rei disse, vai me pagar quando? Ele disse, rei, você precisa ter paciência comigo, hoje não consigo te pagar nada, mas eu vou te pagar todos os 10.000 talentos. E como você pretende fazer isso? Não sei, meu rei, mas eu vou trabalhar duro, eu vou te pagar os 10.000 talentos. O rei deu uma gargalhada na cara dele e falou, você não vai me pagar. Você não vai dar conta de pagar, é dinheiro demais. O rei falou para ele, quer saber? Eu vou perdoar a sua dívida. Registra, a partir de hoje você não me deve mais nada, vai viver a sua vida. Mas meu rei, eu quero te pagar, você não consegue me pagar, está perdoado, vai embora. E aquele homem sai dali, da presença do rei, Jesus está contando uma história. Com o sentimento de vergonha, com o sentimento de constrangimento, porque ele tinha uma dívida impagável, mas ele queria pagar. E saindo dali, ele encontra naquela mesma rua um conservo. E conservo é servo com. Conservo significa que era alguém que tinha o mesmo nível de servidão dele ao rei. E ele encontra o servo, e aquele servo devia para ele 100 denários. Está imaginando aquele saco de dinheiro? Se você fosse naquele saco de dinheiro e pegasse uma mão cheia, não ia fazer cócegas em um saco. Ele devia 10.000 sacos desse. Se naquele saco você pegasse um punhado, com a mão bem cheia, você ia ter 100 denários, que era o que aquele conservo devia para ele. E aí ele encostou o conservo na parede e falou, paga o que você me deve. E o conservo disse, olha, eu sei que eu te devo muito, mas eu vou pagar. Ele disse, não, eu quero que você pague agora. Porque o rei acabou de me apertar ali por 10.000 talentos. Eu não tinha nem uma moeda no bolso para começar a dar de entrada. Eu estou me sentindo envergonhado. Você me paga os 100 denários que você me deve agora. E ele disse, eu não tenho nada agora. Então, se você não pode me pagar nada, eu vou te botar na cadeia até você me pagar. E o conservo argumentou, como é que eu vou te pagar na cadeia? Se solto, trabalhando, eu não consegui te pagar, preso, vou te pagar como? Não sei, vou te botar na cadeia para você me pagar. E aí, alguém avisou o rei que ele estava fazendo isso. E o rei mandou chamar ele e o conservo que devia 100 denários. E quando ele chegou lá, o rei disse, servo mau
e negligente. Você me devia uma soma indecente. E eu te perdoei. Por que você não perdoa seu conservo? Ele disse: meu senhor, eu estava juntando dinheiro para te pagar. Me pagar o quê se eu tinha te perdoado? Meu senhor, mas eu não acreditei no seu perdão. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Os 100 denários que ele te deve, nós vamos descontar nos 10.000 talentos que você me deve. Conservo, você pode ir embora porque sua dívida está perdoada. Agora você me deve 10.000 talentos menos 100 denários. Vai me pagar como? Ô meu senhor, se o senhor me dá mais um tempo, eu vou te pagar. Não, vou te dar tempo nenhum, eu quero receber agora. E se você não me pagar, eu vou te colocar na prisão até você me pagar os 10.000 talentos menos 100 denários. Mas meu senhor, se solto eu não conseguir te pagar, preso é que eu não vou conseguir pagar mesmo. Então, mas não foi isso que você fez com o seu conservo? Então eu vou te colocar preso para você me pagar os 100 denários. Quer dizer, os 10.000 talentos menos 100 denários, porque os 100 denários eu dei de desconto para o rapaz que está solto agora. Jesus conta essa história no capítulo 18 de Mateus, e ele termina a história dizendo assim: assim o Pai Celestial fará com vocês, se do seu coração você não perdoar o seu irmão. Do que Jesus está falando em Mateus 18 e do que Jesus está falando em Mateus 6. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está falando de uma percepção espiritual, que é o fato de que a gente tem uma dívida enorme e não quer admitir. E por causa dessa dívida enorme que a gente não quer admitir, a gente esconde essa dívida da gente mesmo. E a dor causada por ela faz a gente acusar outro. Mas Jesus também está falando psicologicamente que a nossa resistência psicológica em admitir que nós somos gente difícil de criar em casa, a nossa dificuldade de aceitar o fato simples de que difícil não é só o outro, difícil sou eu. Quando eu não aceito o fato de que eu devo 10.000 talentos, eu preciso procurar no outro a dívida de 100 denários. Eu preciso ficar magoado com o outro na dívida de 100 denários. E eu preciso não ter compaixão do outro, eu preciso não ter leveza com o outro, eu preciso não ter empatia com o outro, eu preciso não ter compreensão com o outro. Eu preciso não relevar o erro do outro, e eu não vou relevar o erro do outro, porque eu preciso despejar nele o sentimento de culpa, vergonha, medo da consequência, o sentimento de frustração que eu, de fato, tenho comigo mesmo. Jesus, então, está dizendo que o caminho para que eu tenha compaixão do outro, para que eu tenha misericórdia do outro, é que eu consiga primeiro aceitar a misericórdia de Deus comigo. Sabe, irmãos, qual é a verdade verdadeira? É que nenhum de nós, nenhum de nós chega perto de Deus por causa da sua própria justiça. Nenhum. Comparando o erro do outro, mesmo o pior cara de pau que apronta comigo, a minha dívida com Deus é de 10.000 talentos, e a dívida dele comigo é de 1 a 100 denários. Mesmo
aquelas pessoas que eu preciso muito acreditar que elas são maus de um jeito insuportável. E como eu não caio na real, que Deus está estendendo graça para mim. Sabe como eu não caio na real? De que Deus está sendo bondoso comigo para disfarçar a minha perspectiva do meu pior. Eu preciso ver o pior do outro. E o pior do outro é como analgésico para o meu pior. Toda vez que eu vejo o pior do outro, de alguma forma minha alma se apossa disso, para dizer, pelo menos tão ruim assim eu não sou. Eu não presto não, mas fulano, pelo amor de Deus. Sabe, tem uma tendência natural na alma da gente a consumir informações sobre gente importante que caiu em desgraça. E quando a gente escuta de alguém muito importante que caiu em desgraça, de alguma forma, nossa alma, que tem as dificuldades dela, está lutando nas lutas dela, culpa falsa e culpa verdadeira, a nossa alma se apega à pessoa importante que caiu em desgraça, porque de alguma forma a nossa alma diz algo assim: fulano, que é importante, que é grande, que é especial, que é alto, caiu nessa desgraça toda, então eu não devo ser tão ruim assim. Mas, irmãos, isso não nos faz acessar a graça de Deus. O que faz a gente acessar a graça de Deus é a gente não cobrir o nosso pior, é a gente rasgar as vestes e mostrar o nosso pior para Deus, aceitando a bondade dele, do jeito que aquele sujeito que devia 10 mil talentos não quis aceitar. O sujeito que devia 10 mil talentos podia ter outra ação, outra postura, chegar diante do rei, se ajoelhar e dizer: meu rei, o Senhor é bom e eu sou ruim. Meu rei, o Senhor é rico e eu sou pobre. Meu rei, o Senhor tem condição de perdoar 10 mil talentos de um homem como eu. Eu aceito o fato de que administrei mal o dinheiro que tinha. Eu aceito o fato de que não fiz o que devia fazer. Eu aceito o fato de que eu perdi todo o dinheiro que eu recebi do Senhor. Eu devia ter aplicado 10 mil talentos e ganhado mais 10 mil talentos, mas em vez disso, eu torrei 10 mil talentos e não produzi nada, e agora eu não tenho nada para te pagar, meu rei. Mas o Senhor é bom, e eu aceito a sua bondade, o seu perdão. Era isso que ele devia ter feito, mas em vez disso, ele desculpou. E a desculpa dele foi: eu perdi 10 mil talentos, claro, eu devo 10 mil talentos, mas não é bem assim, não. Eu tenho minhas razões. E uma das razões é que fulano me deve 100 denários e ele não me paga. Nota que os 100 denários que o outro deve não faz nem cócega na dívida toda dele. Mas para ele é o suficiente para ele apontar para o outro e tirar todo o peso que estava sobre si. E em vez de aceitar o peso e resolver o peso dele, ele se concentrou em ter raiva, amargura e culpa apontado para o conservo. E quando ele fez isso, ele perdeu o conservo, perdeu o rei e perdeu a chance. Deixa eu te contar uma coisa. A gente tem sido treinado pela nossa cultura para não admitir o nosso pior. Para toda vez que o nosso pior está em voga, a gente joga um pano sobre ele, senta em cima
e começa a procurar o que tem o erro do outro, porque o erro do outro é mais legal de olhar. E aí a gente se recusa a usar de leveza, de compreensão, de entendimento com o outro, porque nós estamos longe da perspectiva do nosso pior. Eu preciso te contar que você vai morar no céu com Jesus. Eu preciso te contar que você vai morar no céu com Jesus. Mas isso só vai rolar porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na perspectiva divina, o que te leva para o céu é a mesma coisa que leva para o céu aquele ladrão da cruz, que passou a vida inteira em pecado e encontrou com Jesus no último momento, perto da morte. Não, pastor, mas eu não sou como aquele ladrão. Eu sou muito diferente, eu nunca roubei de ninguém. E depois que eu me converti, eu já fiz muita coisa boa para Deus. Mas ainda assim, a sua salvação é um ato da graça de Deus. É um ato da bondade de Deus. E não, você, do ponto de vista da carência da graça de Deus, você não está numa posição melhor que os outros. E é aceitar isso que faz você abraçar a graça de Deus e abraçar o perdão dos 10.000 talentos. Aceitar que o seu não merecimento é real. Faz você abraçar a graça de Deus. E quando você abraça a graça de Deus, você se torna capaz de estender graça para quem não merece. Nesse tempo de angústia, essa dificuldade de aceitar a graça está exacerbada na humanidade toda, pelas duas razões iniciais que coloquei para você. E nessa semana, você precisa mais do que em outras semanas se lembrar que precisa estender paciência, precisa estender compreensão, precisa estender leveza, precisa entender que o pior do outro é só o outro lutando as guerras dele. Sabe, quando a gente vê essas pessoas muito más, muito malvadas, muito maldosas, na verdade, elas são gente como nós, lutando as guerras deles. A gente está lutando a nossa, ele está lutando a dele. Mas pastor, a pessoa se tiver numa luta, ela não sai da lona. Toma uma pancada, cai. Antes de levantar, toma outra pancada e cai. Depois toma outra e cai. Pelo amor de Deus, vai ficar de pé quando? É exatamente por isso que você precisa estender misericórdia e compaixão. Eu falei misericórdia e compaixão, não necessidade de controle. É porque algumas pessoas, irmãos, olham para o outro e dizem assim: eu estou com tanta compaixão do fulano, que eu vou pegar ele na marra, vou dar uma surra e vou obrigar ele a mudar na marra. Não vai dar certo. Ninguém muda se não tomar a postura de mudar. Você não muda o outro, você só muda você. Mas quando você deixa o outro pagar a conta dos erros dele, e você é a pessoa boa que Deus te chamou para ser na vida dessa pessoa, não tentando mudá-la ou obrigá-la a mudar, deixa ela errar e pagar as contas dos erros dela, mas você seja bom com ela, você tenha misericórdia dela, você estenda compreensão e leveza para ela, você perdoe ela. As chances dessa pessoa encontrar o caminho é muito maior do que quando você tenta obrigar o outro a mudar. Porque essa palavra é tão importante hoje. Porque tem muita gente chegando hoje
no final do dia com um balanço muito negativo. Tem gente chegando hoje com o coração muito frustrado, muito decepcionado. Tem gente chegando hoje com o sentimento de eu não conseguir comprar o que eu queria comprar esse ano. Tem gente chegando hoje com o coração apertado de angústia e por causa dessas dores, ninguém sobrevive ao redor dele, porque ele tem que atacar todo mundo para mostrar para o outro que o outro é ruim, que o outro tem problema, que o outro é difícil, que o outro é complicado, que é impossível viver com o outro sem olhar para si e perceber que o verdadeiro problema que eu estou despejando no outro é a minha própria luta comigo mesmo. Por isso, Jesus disse: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos ao outro. Jesus está dizendo para a gente, irmãos, que quando eu não resolvo minha vida perdoando o outro, liberando o outro, estendendo compaixão ao outro, estendendo compreensão ao outro, buscando ver o melhor do outro, quando eu não faço isso, eu vou naturalmente bloquear a mim mesmo, e eu também não vou ser perdoado. E não, irmãos, não é Deus se vingando da gente e nos obrigando a encarar o mal que a gente fez para o outro. Não tem a ver com isso, porque isso nem seria justo, pelo menos não sob a nossa perspectiva. Não é isso que acontece. Isso é um princípio, e o princípio estabelece o seguinte: se você não encara o seu pior, você vai ter que encarar o pior do outro. Se você não admite seus próprios fracassos e se concentra em resolver, você vai precisar ver o pior do outro. E aí você piora a vida do outro e ainda piora a sua. Se você não aceitar o perdão de Deus de 10.000 talentos, os seus impulsos naturais vai te tornar um cobrador insano dos 100 denários que o outro te deve. Mas eu quero te dar, para a gente terminar, eu quero te dar uma última razão para ter compaixão do outro. Pastor, mas o outro não merece. É por isso que você precisa ter compaixão dele, porque ele não merece. É por isso que Deus te convida a ser bom com o outro, porque ele não merece. Ele não merece. Por isso Deus está te convidando, seja bom com ele. Eu vou te dar uma última razão. No texto de Mateus 18, Jesus estava dizendo que tem um poder que flui quando a gente está em unidade. Tem um poder que opera quando a gente se une ao outro. O nosso poder vai muito mais longe quando estamos juntos. Quando as trevas conseguem nos separar, quebrar a nossa unidade, a gente não está mais andando junto, tem um poder que para de fluir. Jesus falou disso em Marcos capítulo 11, versículos 24 e 25, Jesus estava falando sobre a oração, e ele estava falando que a oração da fé pode mudar o mundo, e no meio do assunto oração da fé, Jesus, no versículo 25, diz assim: e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vocês também sejam perdoados. Jesus estava claramente dizendo que não resolver essas questões vai fazer com que as nossas orações deixem de ser ouvidas. O apóstolo Pedro estava falando sobre esse tema, escrevendo na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 de Pedro, versículo 7. Pedro diz para os maridos assim: maridos, cuidem bem das suas mulheres, tratem elas direito, porque se vocês cortarem a comunicação, suas orações não serão ouvidas, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Pedro está usando marido e mulher como exemplo, mas isso vale para todos os crentes. A ideia é que quando eu ando em unidade, minhas orações são ouvidas. Quando eu quebro a unidade,
minhas orações param de ser ouvidas. E aí, pensa na confusão que a coisa vai complicar. Pensa assim, o indivíduo chegou no final do ano, as coisas não terminaram bem, ele está frustrado porque no balanço do ano ele ficou no prejuízo. Ele está frustrado porque no consumismo do fim do ano ele não consegue consumir tudo que gostaria de consumir. E todo mundo ao redor dele está consumindo. Alguns porque ganharam dinheiro, outros sem dinheiro mesmo. E ele se compara com o outro e ele está angustiado. E por que ele está angustiado? Ele vê o pior do outro e quebra a unidade. Ao quebrar a unidade, o que acontece com a vida dele? Para de fluir. E ele que já estava frustrado, vai ficar mais frustrado, porque se não estava recebendo, se as coisas não estavam acontecendo, vão acontecer menos ainda, porque agora a unidade foi quebrada. E aí, um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Por isso, Jesus nos convida a decidir perdoar.